A extensão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. A determinadas horas da noite, 3/4 partes da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se acham nas zonas de contato conosco e a maior percentagem desses sem-libertos do corpo, pela influência natural do sono, permanecem detidos nos círculos de baixa vibração qual este em que nos movimentamos provisoriamente. Por aqui, muitas vezes se forjam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. Grandes crimes têm nestes sítios as respectivas nascentes e, não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores que se desvelam pelos homens no labor sacrificial da caridade oculta e da educação perseverante, sob a égide do Cristo, acontecimentos mais trágicos estarreceriam as criaturas. Prestaram bem atenção? 3/4 da população encarnada na Terra, ou seja, 3 pessoas em cada 4, isto é, 75%. André não fala especificamente de reuniões promovidas por religiosos, mas estas são ativas, frequentes e tenebrosas. Comparecem, investidos de enorme autoridade, aqueles que a conquistaram pela ardilosa sagacidade, pela prepotência e total desinteresse pelos aspectos éticos das questões envolvidas. Aí daquele que se intromete em seus afazeres e tenta impedir a realização de seus planos criminosos. Precisa estar muito bem preparado, vigilante, guardado na prece e assistido por espíritos do mais elevado teor vibratório. Ao longo de muitos séculos de intriga política, e do exercício da opressão e da intimidação, esses pobres ministros de Deus desenvolveram apurada técnica de trituração. Dispõem de recursos extremos e não hesitam em empregá-los, desde que atinjam seus fins. Conservam, no mundo espiritual, seus paramentos, suas joias e todos os símbolos de suas posições. Vivem em construções suntuosas e soturnas, sentam-se em tronos, cercam-se de áulicos prontos a executar-lhes o menor desejo. Celebram suas missas, pregam sermões, mantendo um ritual pomposo e meramente exterior, tal como faziam aqui na Terra. Uma jovem desencarnada, de quem cuidamos certa vez, nos contou, com penosa ingenuidade, que vivia alegremente, na irresponsabilidade da sua inconsciência. Ligara-se a um ser encarnado, a quem estávamos interessados em ajudar, aliás, sem que ele o soubesse. Comparecia uma vez por semana à presença do nosso amigo encarnado e o induzia aos desatinos dos sentidos desgovernados, participando, certamente, dessas orgias. Era remunerada com roupas luxuosas e bonitas e, evidentemente, gostava da sua tarefa. Totalmente teleguiada, era simples instrumento sob o poder implacável de seus senhores. Agindo sob hipnose, atuava precisamente naquilo que constituía o principal problema do companheiro encarnado, sexo. Encontrava-se muito bem preparada pelos seus instrutores. Quando lhe disse que era mero instrumento em mãos alheias, ela respondeu que não, pois gozava de inteira liberdade. Não é maldosa, é irresponsável e perturbada. Conta que ainda ontem, na missa, Monsenhor falou que era preciso evitar o aguilhão. Sabem, assim, que se saírem dali, por fuga ou fraqueza, encontrarão o espectro temido da dor, as lágrimas, o desespero. Enquanto estão ali, têm diversões, prazeres, vestidos bonitos e até mesmo os tranquilizantes psicológicos para a consciência atormentada, porque sacerdotes fanatizados e duros ministram-lhes sacramentos, levam-nas às missas que celebram e absolvem-nas dos pecados que porventura tenham cometido. É, sem dúvida, um plano maquiavélico, com o qual os ministros de Deus conseguem manipular, à vontade, pobres inocentes úteis que lhes caem sob o poder. A despeito de seus desvairamentos, sinto-a interiormente ingênua, quase pura. Poderia ser minha filha, digo-lhe, e ela responde que, se eu fosse seu pai, ela não teria coragem de vir me ver. Aproveito o ensejo para dizer-lhe que, nesse caso, não anda fazendo boas coisas, como alega, o que parece impressioná-la. Nesse ponto, ela me confessa que veio escondida. Eles não podem saber. Portanto, digo-lhe eu, você não tem liberdade, como disse. Mais um argumento que ela intimamente reconhece legítimo. Mas, prossegue, tagarelando inconsequentemente,
para dizer que quando eu vou lá, todas se escondem. Por fim, faço uma prece e ela se sente perdida, sem saber o que fazer. Vê uma jovem serena e bela que a chama, mas ela teme e hesita. Acaba cedendo e parte com ela. Na sessão seguinte compareceu um sacerdote. Tinha forte sotaque alemão e era o guia espiritual do nosso companheiro encarnado, então sob tratamento em nosso grupo. Viera em busca da filha que desaparecera, precisamente a moça da semana anterior. Pobre irmão desgovernado. Ignorava que ela estava sendo vergonhosamente explorada pela mesma organização a que ele servia. Dizia Paulo que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Para estes irmãos religiosos transviados, tudo convém, seja lícito ou não, desde que os ajude a alcançar seus objetivos. E assim, misturam os conceitos de uma deformada teologia com os ritos da magia negra e com as técnicas da hipnose e da magnetização, realizando verdadeiras lavagens cerebrais, provocando pavorosas desfigurações perispirituais, desencadeando processos obsessivos penosíssimos. Uma das infelizes criaturas a que atendemos certa vez, nos contou a seguinte história: numa existência anterior, fora traída por uma mulher. Localizando esta agora, em outra vida, não ficamos sabendo se casada com o seu antigo marido atormentava livremente, com rancor e consciência tranquila, porque um sacerdote, seu amigo, a perdoava e estimulava a prosseguir na sua deplorável tarefa. Também, entre eles, os ex-inquisidores, ainda rancorosos, mais fanáticos do que nunca, mantêm os mesmos processos de tortura e de encarceramento, em medonhas masmorras infectas. Quantos companheiros não socorremos, apavorados, roídos pelos ratos, enseguecidos pelas trevas, ainda sentindo as sensações de estrangulamento, carregando correntes imaginárias, com os olhos ou a língua arrancados, mortos à fome, tuberculosos, desmembrados, alienados, atolemados, muitos sem condições sequer de chorar. Todo esse arsenal alucinante de opressão e miséria tem como suporte uma teologia que lhes é própria. Seus artífices não ignoram as verdades contidas na doutrina espírita, nem têm como negá-la, diante do que sabem, mas justificam suas atrocidades com frases estereotipadas, sempre as mesmas, no fundo, embora variadas na forma. Sim, reconhecem, é a verdadeira doutrina da reencarnação, por exemplo. A Igreja admite há muito tempo, dizem, mas conserva tais conhecimentos limitados a uma elite pensante, pois essas informações não devem ser transmitidas à massa popular. Um dia, quando conseguirem restaurar todo o poderio da Igreja, esses conhecimentos serão liberados e o Evangelho do Cristo será novamente pregado tal como é, ou seja, como eles entendem que seja. Um deles me declarou, certa vez, que existe, pronta, uma nova versão do Evangelho, cuidadosamente preparada, para ser lançada no momento oportuno. Esse momento é sempre o mesmo, quando restabelecerem novamente o domínio total sobre a humanidade, tal como no passado, em que era honra concedida aos reis beijarem os pés dos papas. Enquanto isso, tramam, envolvem, planejam e executam, com a cumplicidade de muitas fraquezas humanas, próprias e alheias. É claro, pois, que o alvo de preferência de suas investidas é o espiritismo, que muitos combateram em vida e que prosseguem combatendo, com redobrado ardor, quando se passam para um mundo póstumo. Os grupos espíritas de trabalho mediúnico interferem direta ou indiretamente em seus planos. Muitas vezes, tais grupos se envolvem em autênticos vespeiros, ao tentarem ajudar companheiros encarnados ou desencarnados, sob o guante de terríveis obsessões. É que, em não poucas oportunidades, os obsidiados são peças importantes no complexo jogo de xadrez das sombras. Verdadeiras batalhas travam-se em torno de determinadas figuras humanas, e os grupos que intentam salvá-las das suas aflições precisam estar realmente bem preparados, ou serão impiedosamente esmagados pela agressividade dos poderosos dirigentes das trevas. Por outro lado, o movimento espírita moderno, especialmente no Brasil, conta com enorme quantidade de antigos sacerdotes, arrependidos de seus desatinos passados,
procurando, em nova encarnação, lavar as manchas de crimes hediondos que cometeram. Para os antigos comparsas, no entanto, são transfugas desprezíveis, que cumpre esmagar, apóstatas que têm de destruir, heréticos que precisam calar, a todo custo. Quantos me têm interpelado, com as mais terríveis invectivas? Um deles, conhecendo meu passado, tanto na Igreja Católica como na Protestante, me disse, com ódio e desprezo: protestante e espírita, dois porcos num só. Outro, fanático e não mau, buscava-me há mais de 4 séculos, pois da última vez em que fomos companheiros, éramos sacerdotes católicos, antes ainda da reforma protestante. Outros se empenham em recuperar-nos, seja com ameaças, seja com promessas sedutoras ou barganhas inaceitáveis. A esta altura, o leitor, algo impressionado, estaria perguntando se não há sacerdotes de boa índole no mundo espiritual. Certamente que sim, e, graças a Deus, em grandes números, com muito mais frequência. Porém, entre aqueles que foram pequenos e humildes servidores da Igreja, conscientes das grandezas do Evangelho de Jesus, são eles os serenos párocos de aldeia, monges e frades que se dedicaram à caridade e ao serviço ao próximo. São muitos os que rapidamente se adaptam às condições do mundo espiritual, onde não encontram nem o céu de gozos inefáveis, nem o inferno aterrador, nem tampouco o purgatório lendário, mas apenas as condições que criaram para si mesmos. Alguns dos mais destacados membros da hierarquia eclesiástica também vencem, com surpreendente brevidade, o período de perplexidade em que mergulham com a desencarnação. Um deles, manifestado no grupo Ismael, declara, na sua segunda comunicação: é estupenda a metamorfose que se operou no meu espírito, desde a visita que vos fiz. Extraordinário fenômeno, capaz de confundir a inteligência mais atilada e a criatura melhor provida de conhecimentos teológicos e profanos. Estupenda, grandiosa, diria mesmo fenomenal, é a obra em que colaborais, vós outros, homens terrenos, malquistos pela sociedade perversa dos vossos dias. Medito e considero, eu, servidor da Igreja, elevado à mais alta dignidade eclesiástica, na terra de Santa Cruz, venho entre vós, criaturas simples, na maioria sem grande preparo intelectual, beber da água da vida que o ensino da Igreja Romana nunca pôde proporcionar ao meu espírito sedento. Quando daqui regressei, meus irmãos, o infinito como que se havia transmudado e novo cenário se me deparou. A coorte dos que me acompanhavam, cabisbaixa e encolhida num recanto, demonstrava sua contrariedade pelos efeitos que a minha visita produzira em meu espírito. Fora daqueles que, em vida, segundo suas próprias declarações na sessão anterior, procurara, juntamente com outros dignitários da sua igreja, meios de conseguir que cessassem as atividades da federação, na propaganda do espiritismo, pelo considerar falsa e errônea essa doutrina, prejudicial ao catolicismo. Era, agora, socorrido exatamente na organização que tentara fazer calar. Note-se, também, em sua comunicação, a referência à coorte dos que o seguiam e ao desapontamento em que ficaram, ao ver o bravo cardeal render-se espontaneamente àqueles que todos consideravam como adversários, que não mereciam piedade nem consideração. De outro cardeal desencarnado ouvi, certa vez, a lamentosa queixa do arrependimento, não pelo combate ao espiritismo, mas pelo que deixara de fazer de bom, quando dispunha de tantos recursos e poderes, em virtude do íntimo conhecimento dos bastidores políticos da Igreja. Comovente, porém, são as pequenas manifestações anônimas, em serviços preciosos, de que somente tomamos conhecimento por via indireta. Um dos poderosos príncipes da Igreja, impetuoso e arrogante, que nos tratava com superior condescendência, foi acolhido por um velho e humílimo criado de quarto, que o servirá nos seus dias de glória. Muitas são as lições dolorosas que nos ministram os dramas vividos por esses pobres irmãos que insistem em declarar-se trabalhadores do Cristo. Examinando suas tendências, estudando suas atitudes e pronunciamentos, creio que poderíamos identificar duas posições básicas, neles, ambição e fanatismo.
Às vezes, a ambição e o fanatismo parecem coexistir no mesmo espírito, mas ocorrem, também, separadas. Os ambiciosos desejam o poder, o exercício da autoridade. Não sabem viver sem mandar, sem oprimir, sem impor sua vontade e suas ideias. Movem-nos ambições desmedidas, sustentadas e impulsionadas pela filosofia da restauração da verdadeira Igreja do Cristo. Quantos deles não nos têm confessado sua impaciência e irritação ante a desagregação da autoridade da velha organização eclesiástica terrena? Não é essa a imagem da Igreja com que sonham. Querem-na forte, poderosa, autoritária, incontestada, ditatorial, como nos tempos idos, não essa aí, que está sempre recuando e entregando-se, como se acuada. No mundo espiritual em que vivem, conservaram os modelos medievais, com todo o seu cortejo de vícios. Só lhes resta reimplantar esses modelos entre os encarnados, repondo a esclerosada organização terrena no seu antigo esplendor. É certo que, para esses objetivos, encontram apoio nos mais insuspeitados setores da atividade humana, tanto aqui, como no mundo espiritual. Para isto, ligam-se a outros poderosos do passado, com os quais celebram pactos sinistros de apoio mútuo, para partilharem do vasto bolo do poder, se quando o reconquistarem. É comum encontrarmos, entre os desencarnados, sacerdotes de elevada hierarquia eclesiástica, perfeitamente entrosados com antigos governantes leigos que se revelaram indiferentes às questões puramente religiosas ou francamente hostis ao movimento cristão, que alguns deles chegaram mesmo a combater tenazmente, quando de suas passagens pela carne. Não importa. Desde que constituam bons parceiros na conquista das posições, as tenebrosas alianças realizam-se. Quanto aos fanáticos, nem sempre são ambiciosos, no sentido da disputa do domínio político. Estão convencidos de que sua forma de pensar é a única certa, com exclusão de todas as demais. Combatem o espiritismo, não tanto porque desejam posições de mando, mas porque o consideram uma odiosa heresia. No fundo, o fanático puro serve de instrumento ao ambicioso, pois este não se interessa pelo pensamento religioso em si, e sim pelo poder que uma teologia deformada e bem manipulada pode proporcionar. Muitos desses espíritos repetem incessantemente seus enganos por séculos a fio, buscando sempre os núcleos do poder, quaisquer que sejam as crenças em que se apoiam. Foram hierofantes de decadentes cultos egípcios, por exemplo, repetiram a experiência, como os sacerdotes judeus, e voltam a insistir, como prelados católicos, sempre disputando posições de relevo, de onde possam manobrar. Para que essas mudanças tão radicais de posição teológica não os incomodem, condicionam-se a um esquecimento das antigas circunstâncias, para não terem que enfrentar conscientemente uma realidade estranha, como a de declararem-se em luta pela restauração da Igreja do Cristo, quando toda a sua atividade e todas as suas verdadeiras convicções são um desmentido formal à doutrina de amor contida nos Evangelhos. Às vezes, despertam para a realidade, ante o impacto traumático de revelações que dormitavam em seus indeléveis registros perispirituais, como aquele imponente servidor do Cristo que acabou descobrindo que participara pessoalmente do drama da cruz. Outro ajudou a apedrejar Madalena. Um terceiro lamentava ter queimado uma santa. Seria Joana d'Arc? Todos esses sabem muito bem por que fogem às lembranças do passado, é que as recordações arrastam-nos, inapelavelmente, a enfrentar suas próprias contradições íntimas, suas hipocrisias, seus desvios, suas fraquezas. O esquecimento deliberado e auto-induzido é uma fuga, um esconderijo. Enquanto estão ali, acham-se abrigados da dor. Por isso, não estão interessados, especificamente, nesta ou naquela teologia. O que importa é a ação, o poder. No fundo, sabem muito bem que não são trabalhadores do Cristo, mas há tanto tempo se condicionaram a essa atitude, que acabam por se convencer da sua autenticidade. É preciso um impacto mais violento para desalojá-los de suas terríveis autoilusões. O materialista. Este não constitui problema difícil, no trabalho de esclarecimento. Viveu, na carne,
convicto de que além da matéria nada existe, de que, além da morte, só há o silêncio e a escuridão do não ser. Às vezes, tais posições foram meramente filosóficas, isto é, platônicas. A despeito da descrença em qualquer tipo de realidade póstuma, não foram intrinsecamente maus, apenas desencantados, indiferentes, desarvorados intimamente, embora, na aparência, seguros e tranquilos. São mais acessíveis, e mais prontamente aceitam a nova realidade. Outros, porém, são daqueles que, descrentes da vida espiritual, entregaram-se de corpo e alma ao culto desenfreado da matéria. Ao contrário dos teóricos do materialismo, estes são os que o praticam, em todos os sentidos. Disputaram fortunas a ferro e fogo, intrigando, matando, se preciso fosse, promovendo negociatas, roubando, falsificando, ao mesmo tempo em que se deixaram arrastar pelo sensualismo pesado, que avilta todos os sentidos e anestesia cada vez mais as faculdades e a sensibilidade. Para estes, nada é sagrado, nada importa, senão a satisfação de suas ambições, de seus desejos, de suas vontades. A objetiva realidade da vida póstuma põe-nos em estado de total confusão. Alguns deles, endurecidos nas suas convicções, continuam a viver no mesmo clima de maquinações e articulações, ainda presos aos seus interesses terrenos, perseguindo aqueles encarnados e desencarnados que se atravessaram no seu caminho. Geralmente desejam a volta à carne, pois somente nela se sentem relativamente felizes, não apenas pelo esquecimento de suas misérias íntimas, mas porque lhes proporciona os prazeres mais grosseiros a que se habituaram. Em outros, o choque desperta para uma condição que eles não poderiam jamais admitir sem o impacto da desencarnação. Quando incorporados aos médiuns, embora confusos, a princípio, acabam por reconhecer que continuam vivos depois da morte, pois estão pensando e falando, vendo e sentindo, através de um corpo que, evidentemente, não é o seu. Lembram-se das doenças que tiveram, mas se recusam a admitir que morreram, porque isto implicaria reconhecer que o materialismo que professavam é inteiramente falso. A relutância é, ainda, vaidade. Preferem continuar negando, por algum tempo, do que admitirem, honestamente, que foram ludibriados por sua própria descrença na verdade superior. É preciso conduzi-los com tato e paciência. A súbita e inoportuna revelação da nova condição em que se encontram, poderá colocá-los em lamentável estado de choque emocional. Temos que compreender que é difícil aquele que não acredita na sobrevivência admitir que, a despeito da descrença em si mesmo, ele sobreviveu. Em Reformador de setembro de 1975, no artigo Lendo e Comentando, está relatado um caso desses, tratado com extrema habilidade e carinho por uma excelente doutrinadora inglesa. O espírito, por nome Tom, vivera agarrado aos seus bens e, especialmente, ao seu ouro, e, na sua imaginação, continuava a manipular as moedas, no mundo espiritual, totalmente desligado da nova realidade que vivia. Aos poucos, vai sendo conduzido a admiti-la. O intelectual nem sempre é materialista. A escala cromática que é ampla e variada. Encontramo-los de todos os feitios, variedades e tendências. Há os descrentes, indiferentes, materialistas, espiritualistas, religiosos ou não. Foram escritores, sacerdotes, artistas, poetas, médicos, advogados, nobres, ricos, pobres. Quase sempre se deixaram dominar por invencível vaidade, fracassando na provação da inteligência. No binômio cérebro-coração, no qual o homem deve buscar equilíbrio, deixaram disparar na frente um dos componentes, em sacrifício do outro. Brilhantes, demoram-se na doce e venenosa contemplação narcisista da própria inteligência, fascinados pelos seus mecanismos, sua engenhosidade e os belos pensamentos que produzem. Julgam-se geniais, e muitas vezes o são mesmo. São bons argumentadores e, quando movidos para objetivos bem definidos, tornam-se verdadeiramente difíceis de serem despertados.
pois se acham solidamente convencidos do poder e da força das suas próprias fantasias, suas doutrinas, seus sofismas e suas autojustificações. Vemo-los, às vezes, na condição de ex-sacerdotes também, como exímios criadores de tais sofismas. Estudaram profundamente os evangelhos e a teologia ortodoxa. Leram os seus filósofos, escreveram tratados, pregaram sermões belíssimos, do ponto de vista literário, e tanto consolidaram suas construções, que acabaram acreditando nelas. São estes que constituem o diálogo mais difícil para o doutrinador. Não se exaltam, nem dão murros. Parecem, mesmo, suaves e tranquilos. Têm respostas prontas e engenhosas para tudo, fazem perguntas bem formuladas, procurando confundir, para desarvorar o interlocutor. Ao cabo de algum tempo de observação atenta, descobrimos que o intelectualismo é como qualquer outra forma de fuga, é também um esconderijo, para o espírito que reluta em enfrentar uma realidade dolorosa. Se conseguirmos restabelecer o vínculo, que sempre deverá existir, entre cabeça e coração, estaremos a caminho de ajudá-lo. Narrarei um caso prático, para ilustrar o que desejo dizer com isso. O companheiro apresentou-se irônico, aparentemente muito seguro de si. É culto, inteligente, bom sofista, versado em filosofia, em teologia e até mesmo nos textos evangélicos, que cita com a maior facilidade e propriedade. Conversamos longamente, e ele não perde oportunidade de ridicularizar-me, ante minha pobreza intelectual e cultural. Num momento de incontida irritação, chama-me de débil mental e idiota, mas logo se contém, ao ser chamado a atenção por um companheiro desencanado de mais elevada hierarquia, como depois verificamos. Mesmo com a voz pausada, deixa escapar suas terríveis ameaças, dizendo que nosso barco vai virar e seremos empurrados para o fundo, com barco e tudo. Dessa vez, diz ele, não vai ser fácil. Você vai cair do galho, macaco. Segundo diz, há muito me segue e tem vontade de dizer algumas verdades na minha cara, porque ainda tenho muito do homem velho, com o que concordo plenamente. Não sabe por que não as diz, pois está certo de que, se isso acontecesse, naquela mesma noite o grupo estaria liquidado. Está, certamente, sentindo os controles do médium, fala do cerco que me vem fazendo, até mesmo nas minhas atividades profissionais, e refere episódios verídicos, para demonstrar sua familiaridade com o que diz respeito à minha vida particular. Conclui dizendo que, há tempos, quase conseguiram derrubar-me. Há sempre um quase, na bondade infinita de Deus, quando nos empenhamos na tarefa abençoada de servir. Ao cabo de longa conversa, despede-se, algo sonolento, mas firme nas suas convicções. Oro por ele durante toda a semana e, na reunião seguinte, ele volta. Não está mais tão irônico e seguro de si, como da primeira vez. Perdeu a aparente serenidade, revelando-se profundamente irritado, furioso mesmo, ameaçador, agressivo, impaciente. Deve ser por causa da perda do valoroso companheiro que na semana anterior o advertira, quando me chamou de débil mental e que, com a graça de Deus, conseguimos despertar. Declara-se um líder, e que, se eu tivesse visão espiritual, veria que todos os seus companheiros estão ali, atrás dele, como um bloco. Estão prontos e dispostos a desencadear a luta. As ameaças são terríveis, mas sinto mais desesperado do que rancoroso. Diz que transpusemos todas as barreiras e que é preciso um basta final. Enquanto conversamos, outro médium do grupo avisa-me que ouve bimbalhar de sinos e, em seguida, sons de órgão. Ele também ouve, mas recusa-se a reconhecer a situação, que, obviamente, teme, e insiste em retomar o debate filosófico-religioso. É a fuga desesperada ante toda e qualquer aproximação de emoção, que não seja o frio jogo de palavras a que está habituado e que o anestesia espiritualmente. De vez em quando, dirige-se, irritado, a alguém invisível, que lhe cita trechos evangélicos. Em uma dessas, diz, nervoso: eu sei. 4:19, 1 aos Coríntios. Segundo me diz o outro médium,
a música prossegue a vibrar dentro dele. A essa altura, ele começa a palpar o seu médium, a face, os olhos e o corpo, demorando-se nas mãos. Começa sutilmente a crise. Ele conclui, em voz alta, que são mãos de um organista, que o médium foi, realmente, em antiga encarnação, na Alemanha. Pouco depois, ainda irritado, ante minha evidente falta de acuidade, diz-me que é cego. E mesmo assim domina, é um líder, informa, satisfeito consigo mesmo. Sinto por ele uma compaixão infinita e me dirijo a ele com ternura, como se a pedir-lhe que me perdoe por não ter notado isso antes. Pergunto se permite que tentemos curá-lo, e ele recusa energicamente. A essa altura, não consegue mais evitar que a música domine todo o seu ser. Fala sobre acordes que lhe causam verdadeiros choques. A crise aprofunda-se e ele ouve agora, irresistivelmente, a música sublime de um organista incomparável. Tenta desesperadamente fugir dela, tapa os ouvidos, bate com os cotovelos na mesa, cantarola uma canção, e diz a si mesmo, reaja, frouxo. Mas a torrente daquela música divina, que ele tem o privilégio de ouvir, arrasta-o irresistivelmente. Segundo me informam do mundo espiritual, ele costumava ouvir os recitais sempre do mesmo lugar, na terceira fila à direita. Digo-lhe isso, enquanto ele parece também reconhecer, daquele tempo, o seu médium atual. Por fim, graças a Deus, a emoção daquela música inesquecível domina-o inapelavelmente. Está arrasado e murmura. Ele é um monstro. Tudo nele é grande. Refere-se, por certo, ao organista que, do invisível, toca para ele neste momento. Logo a seguir, começa a chorar, vencida pela emoção que há tanto sufocou em seu coração generoso. A música que ele amava, e compreendia como poucos, foi o instrumento sutil que a misericórdia divina utilizou para restabelecer o perdido contato entre coração e mente, que andavam divorciados. Trato com infinito carinho e amor fraterno, e quando lhe peço perdão pela dor que lhe causamos naquela crise necessária, ele retruca, entre irritado e confuso, não peça perdão, seu tolo. Em seguida parte, ainda em pranto e com a visão recuperada. O vingador. Vingar-se é ir à forra, punir alguém por aquilo que fez ao vingador e, por isso, vingança é uma palavra-chave nos trabalhos de desobsessão e esclarecimento. Aquele que se dedica a essas tarefas, precisa estudá-la a fundo, suas origens, suas motivações, seus mecanismos e as soluções que lhe estão abertas. É preciso entender o vingador e aceitá-lo como ele se apresenta, se é que pretendemos ajudá-lo, pois ele é, antes de tudo, um prisioneiro de si mesmo, através da sua cólera e da sua frustração. Sua maior ilusão é a de que a vingança aplaca o ódio, quando, na realidade, o alimenta e o mantém vivo. Sua lógica é, ao mesmo tempo, fria e apaixonada, calculada e impulsiva, paciente e violenta, e sempre implacável. Envolvido no seu processo, ele nem sequer admite o perdão, e é capaz de perseguir sua vítima através de séculos e séculos, ao longo de muitas vidas, tanto aqui, na carne, como no mundo espiritual. Quase sempre a vingança desdobra-se a partir de um caso pessoal, mas é comum encontrarmos também o vingador impessoal, aquele que trabalha para uma organização opressora. Ainda veremos isso mais adiante. O vingador observa, planeja e espera a ocasião oportuna e o momento favorável. Não se precipita, mas não esquece, sempre que pode, interfere, ainda que seja somente para espetar uma agulha em sua vítima indefesa. Casos tremendos e persistentes de obsessão vingativa resultam de amores frustrados, traídos ou indiferentes. Paixões irrealizadas ou aviltadas despertam os mais profundos sentimentos de revolta. De outras vezes, são crimes horrendos, como assassinatos, espoliações, desonras, difamações, iniquidades de toda a sorte. O vingador é aquele que tomou em suas mãos os instrumentos da justiça divina. Não confia nela, ignora ou não tem paciência de esperar por ela. Não sabe, ainda, que o reajuste virá fatalmente, através da lei de causa e efeito. Todo aquele que fere com a espada,
há de ser ferido por ela, segundo nos advertiu Cristo. É certo, porém, que chegado o momento do resgate, a lei não exige que alguém, seja quem for, tenha que empunhar a espada para ferir o irmão devedor. Pode dar-se muito bem que ele se fira acidentalmente, caindo sobre um instrumento, por exemplo, ou morrendo numa intervenção cirúrgica, em princípio destinada a preservar-lhe a vida e, portanto, sem nenhuma intenção de cortar o fio que mantém unidos corpo físico e perispírito. Em mensagem transmitida a Francisco Cândido Xavier, o irmão X narra um episódio desses, em que uma atrocidade praticada no ano 177, ao tempo de Marco Aurélio, veio a ser cobrada pela lei, na tragédia de 17 de dezembro de 1961, na cidade fluminense de Niterói. As simetrias são perfeitas. Não faltou um só elemento nessa cobrança coletiva e despersonalizada. Aqueles que ajudaram a promover o dantesco episódio de Lyon, há quase 18 séculos, reuniram-se no circo de Niterói. As mesmas correrias, o mesmo atropelo, a mesma passagem estreita por onde alguns escaparam ao inferno. Tivemos, certa vez, um caso de vingança que muito nos marcou. Alguém nos pedia ajuda espiritual para uma jovem em constante estado de revolta, angústia e desajuste. Colocamos seu nome em nosso caderno de preces e aguardamos. Sem muita demora, 2 ou 3 semanas após, compareceu ao grupo o espírito indignado de seu perseguidor, e a história desenrolou-se. Fora seu esposo em antiga existência, na Idade Média. Eram gente abastada e provavelmente da nobreza, pois viviam num castelo. Seu drama é que, segundo ele, todos os dias, através dos séculos decorridos, à mesma hora, ele abre determinada porta, já sabendo o que vai encontrar, a cena inesquecível do flagrante de traição. Matou e suicidou-se, segundo os deformados códigos de honra daquela época. No entanto, a tragédia, longe de pacificar seu coração ou aplacar seu rancor, ainda mais o exacerbou, porque sofreu horrores, não apenas por causa do assassinato da esposa, como, também, em razão do horrendo crime do suicídio. As dores que se seguiram consolidaram seu ódio, e, desde então, ele perseguiu o espírito da antiga amada. Tanto ele, como ela, tiveram outras vidas, nesse ínterim, e ela estava novamente encarnada. Seu desejo, agora, era o de levá-la ao suicídio. A jovem sofria realmente de impulsos suicidas, para tê-la totalmente sob seu domínio. Ele sabe da sua responsabilidade e está bem consciente de que responderá pelos novos crimes que pratica para vingar-se, mas isso, para ele, não importa. O que interessa no momento, e esse momento dura séculos, é a vingança em si mesma. Por outro lado, os vingadores sempre se esquecem, ou ignoram, que não há sofrimento sem motivo. No caso, se ele sofreu traição, é porque, por sua vez, já traiu também, no passado. E como poderemos negar indefinidamente o perdão de uma falta cometida contra nós, por mais grave que seja, se também precisamos de que as nossas próprias faltas sejam perdoadas? Mas, em situações como essas, há um curioso processo emocional que o doutrinador precisa conhecer e empregar. É o paradoxo do ódio-amor. O vingador pensa odiar uma criatura que ele ainda ama, a despeito de tudo. Se a odiasse simplesmente, já a teria esquecido e não se manteria preso a ela durante tanto tempo. Parece que lhe restou uma esperança de reconquista, dolorosa, tênue, inconsciente, mas persistente. No caso sob exame, foi realmente o que os salvou do tenebroso drama. Lembrei-me de perguntar se não tinham tido filhos. Realmente tiveram, 2 criaturinhas encantadoras, um casal, que ele eternamente dizia que eram 2 anjos. Disse-me, ainda, que atrás da porta seguinte, que ele se recusava sempre a transpor, sabia que encontraria os filhos amados. Era preciso, no entanto, manter acesa a chama rubra do ódio que, temia ele acertadamente, não poderia subsistir ao lado da doçura do amor paterno, que o colocaria em uma situação de ternura que ele queria evitar. Na sessão seguinte, trouxeram-lhe, por desdobramento, o espírito da ex-esposa. Houve um diálogo emocionado,
do qual percebíamos apenas as suas falas. Sente-se vazio e cansado. Não tem mais ânimo, nem para vingar-se. Você é um trapo, e eu também, diz a ela. Somos dois trapos. Vá em paz, que não a perseguirei mais. Que Deus nos abençoe. E adormeceu. É extremamente complexo o processo da vingança. De certa forma, a lei universal nos proporciona os elementos para exercê-la, porque, com sua falta contra nós, aquele que nos feriu colocou-se à mercê da reparação, quase sempre dolorosa. E, por isso, o vingador sente-se um instrumento da justiça divina, com todo o direito de exercê-la, esquecido de que está reassumindo um compromisso que, em parte, havia resgatado pela própria aflição que procura punir a seu modo. Por outro lado, ao mesmo tempo em que ele se vinga, o ofensor libera-se pela dor, e acaba, ao longo do tempo, por situar-se fora de seu alcance, enquanto ele, o perseguidor, continua preso à sua problemática e, portanto, às suas angústias, com um passivo enorme de faltas ainda por resgatar. Ao vingar-se, ele reabre o ciclo da culpa e expõe-se, por sua vez, novamente à lei, que se voltará contra ele, alhures no tempo e no espaço. Se conseguirmos convencer o vingador da lógica férrea desse mecanismo, estaremos em condições de ajudá-lo a libertar-se. Caso contrário, ele seguirá escravo da sua própria vingança, de vez que o livre-arbítrio, que lhe faculta a decisão de agir, responde do mesmo modo, pelas consequências amargas e inelutáveis que provoca. Não há outras opções, ou ele perdoa e segue à frente, ou insiste em cobrar, e demora-se nas sombras do sofrimento. Consideramos diferentemente o obsessor e o vingador. Embora tenham muito em comum, nos seus métodos de ação e no que poderíamos chamar de sua filosofia, eles diferem sutilmente. Obsessão muitas vezes é vingança, mas a vingança não é, necessariamente, um processo obsessivo. Não sei se me faço entender. O espírito pode vingar-se longa e profundamente, sem desencadear obsessões à sua vítima, empenhando-se apenas em criar-lhe dificuldades e dores, angústias e frustrações. É que o espírito, encarnado e desencarnado, que sofre um processo vingativo, está, de certa forma, à mercê de seu algoz, porque ao errar expôs-se ao reajuste, mas, mesmo devendo, perante a lei desrespeitada, poderá estar a salvo da obsessão em si mesma. Assistimos, às vezes, à vingança indireta. Sem poderem, por qualquer razão, atingir a vítima visada, os cobradores alcançam-na fazendo sofrer aqueles que a cercam e que, por suas falhas pessoais e por suas conexões espirituais com a vítima, são impiedosamente sacrificadas ao ódio de um pobre irmão, envolvido em antiquíssima trama vingativa. Alguém ouviu dizer, certa vez: sou responsável por todas as dores que os teus vêm sofrendo há muito tempo. Isto não quer dizer que a vítima indireta seja invulnerável ou inatingível, pela santificação, é que, empenhada em sincero e honesto processo de recuperação, dedicado à prece, ao serviço ao próximo, à melhora íntima, coloca-se sob a proteção da própria lei divina, que lhe concede um crédito de confiança, pois as culpas são resgatadas também através do amor e não apenas da dor. Atenção, porém, para um pormenor: isto não significa que sofram os justos pelos devedores, nem os pais pelos filhos, ou a esposa pelo marido. Não há sofrimento inocente na justiça divina. O que acontece, nesses casos, é que o vingador atinge a vítima, que se colocou fora de seu alcance, através daqueles que lhe são caros, mas que também se acham em débito perante a lei, por motivos outros. Magos e feiticeiros. Os trabalhadores da desobsessão não devem ignorar a realidade da magia negra, a fim de não serem tomados de surpresa nas suas tarefas redentoras. Com frequência, terão oportunidade de observar tentativas de envolvimento do grupo e de seus componentes, ou de pessoas que deles se socorrem, promovidas por antigos magos e feiticeiros que, no mundo espiritual, persistem nas suas práticas e rituais. Extremamente complexo e delicado, especialmente porque escassa, nesse particular,
A literatura doutrinária de confiança existente, o assunto precisa ser abordado com muita prudência e lucidez. O tema não ficou indiferente a Kardec, como podemos verificar do exame das questões números 551 a 557, de O Livro dos Espíritos, sob o título Poder Oculto, Talismãs, Feiticeiros. Os instrutores do eminente codificador colocaram a questão naquele clima de prudência e lucidez de que há pouco falávamos. Obviamente, a época não estava madura para o aprofundamento do problema, nem seria isto apropriado no livro básico da doutrina espírita, cujo escopo era o de entregar aos homens uma síntese didática acerca do espírito e suas manifestações, do seu relacionamento com Deus e com o universo. Disseram, porém, o suficiente para formular-se um juízo sobre a matéria, levando em conta as superstições que prevaleciam naquele tempo. Foram muito sóbrios os espíritos, limitando-se a respostas sumárias que, não obstante, deixaram aberturas para futuros desdobramentos. Ensinaram, por exemplo, que um homem mau não poderia, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo, porque Deus não o permitiria. A despeito da notável economia de palavras, o pensamento contido nesse período é, ao mesmo tempo, amplo e exato. Naquilo que Deus não o permite, realmente, nada podem fazer os espíritos ainda voltados para o mal, e essa é a nossa proteção, pois o que seria de nós se tudo lhes fosse permitido? Quando, porém, nos credenciamos a esse amparo, talvez seja melhor reformular a questão, quando nos tornemos vulneráveis e, portanto, expostos à cobrança. A partir do momento em que nos atritamos com as leis divinas, colocando-nos, portanto, não fora de sua proteção, não abandonados por Deus, mas submetidos às consequências de nossas próprias ações. É assim que um espírito faltoso coloca-se, por exemplo, ao alcance de dores inomináveis, como a da obsessão. Realmente, seria desastroso que qualquer espírito desajustado pudesse fazer conosco o que bem entendesse, mas estejamos certos de que, ao cometer nossos desatinos, abrimos a eles as portas da nossa intimidade. O próprio Cristo advertiu-nos de que, se não nos reconciliássemos com os nossos adversários, eles nos levariam ao juiz, e o juiz nos mandaria à prisão, donde somente seríamos liberados depois de cumprida toda a pena, até o último centavo. Quanto à crença no poder de enfeitiçar, os espíritos foram cautelosos, declarando que tais fatos são naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos, mas que algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mau uso, se maus forem seus próprios espíritos, caso em que possível se torne serem secundados por outros espíritos maus. Sobre as fórmulas, esclarecem que todas são mera charlatanaria, e prosseguem, não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã, que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Kardec, no entanto, insistiu, com a pergunta 554, assim formulada: não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, atrair um espírito, por efeito mesmo dessa confiança, visto que, então, o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração. É verdade, respondem os espíritos mas, da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Destaques meus, do que se depreende que o talismã, em si, nada vale, mas funciona como uma espécie de condensador de energias psíquicas emanadas do operador que, pelo pensamento, atrai os seres desencarnados que lhes são afins. Realmente, como muito bem observa Kardec, em nota de sua autoria, em seguida a questão número 555, o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. Lamentavelmente não temos ainda um estudo aprofundado dessa curiosa temática,
Mas é certo que o espiritismo tem condições para desmistificar muito da complicada e, às vezes, ingênua ritualística da magia, retirando-lhe a aura de mistério e ocultismo, para explicá-la em termos de conhecimento científico, aberto, racional, dentro do contexto das leis naturais. O espiritismo não ignora o fenômeno, nem o nega, como vimos. A doutrina empenha-se em negar o caráter sobrenatural que alguns procuram atribuir aos fenômenos, bem como as inúteis complicações dos ritos, fórmulas, invocações, posturas, símbolos, apetrechos e instrumentos de que se valem os operadores, que não passam de médiuns agindo em consonância com seus companheiros desencarnados. Sobre a influência dos astros, por exemplo, ensina Emmanuel que as antigas assertivas astrológicas têm sua razão de ser. O campo magnético e as conjunções dos planetas influenciam no complexo celular do homem físico, em sua formação orgânica e em seu nascimento na Terra. Porém, a existência planetária é sinônimo de luta. Se as influências astrais não favorecem a determinadas criaturas, urge que estas lutem contra os elementos perturbadores, porque, acima de todas as verdades astrológicas, temos o Evangelho, e o Evangelho nos ensina que cada qual receberá por suas obras, achando-se cada homem sob as influências que merece. Destaques meus, dentro dessa mesma linha de pensamento, reconhece, o esclarecido mentor, as influências que podem exercer, sobre espíritos encarnados ou desencarnados, os nomes que recebem, por causa da simbologia sagrada das palavras. Também os números possuem a sua mística natural, segundo suas vibrações. Os próprios objetos armazenam energias que ainda não estão bem definidas para nós. Os objetos, responde Emmanuel à questão número 143 mormente os de uso pessoal, têm a sua história viva e, por vezes, podem constituir o ponto de atenção das entidades perturbadas, de seus antigos possuidores no mundo, razão por que parecem tocados, por vezes, de singulares influências ocultas. Porém, nosso esforço deve ser o da libertação espiritual, sendo indispensável lutarmos contra os fetiches, para considerar tão somente os valores morais do homem na sua jornada para o perfeito. Destaques meus. O assunto mereceu também observações, ainda que sumárias, de André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, livro que talvez ainda levemos meio século para desdobrar em todas as suas implicações. Diz o autor espiritual que, a certo ponto da história evolutiva, iniciou-se o correio entre o plano físico e o plano extrafísico, mas, porque a ignorância embotasse ainda a mente humana, os médiuns primitivos nada mais puderam realizar que a fascinação recíproca, ou magia elementar, em que os desencarnados, igualmente inferiores, eram aproveitados, por via magnética, na execução de atividades materializadoras, sem qualquer alicerce na sublimação pessoal. E prossegue, apareceu então a Goécia ou magia negra, a qual as inteligências superiores opuseram à religião por magia divina, acentuando-se a formação da mitologia em todos os setores da vida tribal. A luta entre os espíritos retardados na sombra e os aspirantes da luz encontrou seguro apoio nas almas encarnadas que lhes eram irmãs. Desde essas eras recuadas, empenham-se o bem e o mal em tremendo conflito que ainda está muito longe de terminar, com base na mediunidade consciente ou inconsciente, técnica ou empírica. Essa digressão introdutória tornou-se indispensável para que a nossa penetração no lusco-fusco da magia conte com o suporte de bom senso e racionalismo, a funcionar como fio de Ariadne, que nos permita transitar pelos seus meandros, sem o menor temor de perder o caminho de volta. Não resta dúvida de que os fenômenos elementares de magia reportam-se às eras primitivas, como nos assegura André Luiz. Embora os autores especializados procurem distinguir magia de feitiçaria, e ainda veremos isto um pouco adiante, a Enciclopédia Britânica lembra que o termo inglês para esta última, witchcraft, quer dizer a arte ou ofício do sábio, de vez que a raiz semântica da primeira seção da palavra, witch, está associada com a palavra witch, saber. Realmente, os magos, originários, segundo Lewis Spence, da antiga Pérsia,
Eram cultores da sabedoria de Zoroastro. Possivelmente da raça média, adquiriram enorme prestígio, especialmente, ao que parece, depois que Ciro os institucionalizou, ao fundar o Império Persa, sobre o qual exerceram considerável influência político-religiosa. É evidente que esse prestígio tinha que ser alicerçado em rico acervo de conhecimentos, pois o homem sempre respeita e, às vezes, teme aquele que sabe. Religião, filosofia e ciência, escreve Spence, estavam todas em suas mãos. Eram médicos universais que curavam os doentes do corpo e do espírito e em estrita consistência com essas características, socorriam as mazelas do estado que é apenas o homem em um sentido mais amplo. Distribuíram-se em 3 graus, os discípulos, os professores e os mestres, o que vale dizer que o conhecimento de que dispunham os grandes mestres era ministrado por processos iniciáticos, à medida que o discípulo revelava condições de absorvê-lo e aplicá-lo rigorosamente, segundo os métodos e interesses da ordem. A organização correspondeu generosamente ao apoio que recebeu de Ciro, muita contribuindo, com seus recursos, para a consolidação das conquistas do rei persa, mas, por volta do ano 500 a.C., entrou em desagregação, especialmente por causa da tenaz perseguição de Dario Staspes. Imigrações em massa espalharam-nos pela Capadócia e pela Índia, mas ainda era uma força respeitável no tempo de Alexandre, o Grande, 356 a 323 a.C., que, segundo Spence, sentiu-se enciumado de seus poderes. São profundas as implicações da magia em alguns cultos religiosos, mais intensamente, é claro, nos primitivos, tanto quanto na medicina, na astrologia, no magnetismo, na alquimia e em certas correntes místicas que prevalecem até hoje. Lewis Spence declara, no seu erudito verbete, que, a seu ver, misticismo e magnetismo são idênticos para alguns ocultistas, entre os quais cita, em tempos recentes, Auguste Comte, o barão do Potet e o barão de Gudenstube, este último autor do livro La Réalité des Esprits, publicado em 1857. Sir James Frazer considera magia e religião uma só coisa, tão identificadas se acham entre si. Isto é provavelmente verdadeiro para as primitivas crenças, mas não para as religiões mais recentes, que embora conservem sinais exteriores dos antigos cultos, símbolos, ritos, fórmulas, encantações perderam contato com seus aspectos esotéricos. Um conceito reproduzido por Spence informa-nos que o apelo aos deuses constitui prática religiosa, enquanto a prática da magia tenta forçá-los à complacência. A religião é frequentemente oficial e quase sempre organizada, enquanto a magia é, usualmente, proibida e secreta. Embora Spence nos fale da magia na Pérsia, sabemos que ela floresceu amplamente no Egito, muito antes da época citada na sua obra. Os livros mediúnicos de Rochester, vários deles publicados pela Febe, narram, com minúcias de extremo realismo, processos terríveis de magia e ocultismo, como em O Chanceler de Ferro e Romance de uma Rainha. O segundo livro do Antigo Testamento, o Êxodo, especialmente nos capítulos de números 5 a 13, narra o duelo entre os magos egípcios e hebreus, ante a atitude da expectativa de todo o país. Já antes disso, no capítulo 4, os guias espirituais de Moisés conferem-lhe poderes ostensivos, pois certamente ele deveria conhecer bastante acerca dos rituais e da teoria que os sustentava. O espírito que se apresenta como Jeová ordena que conduza o povo hebreu para fora do Egito, mas Moisés revela sua impotência em convencer sua gente a segui-lo. Não acreditarão em mim, diz ele, nem ouvirão a minha voz, pois dirão, Jeová não te apareceu coisa alguma. Que tens tu na mão? Pergunta-lhe Jeová. Cajado. Atira-o ao chão. Mal atirado ao solo, o cajado transformou-se numa serpente. Ante o temor do Moisés, o Espírito disse-lhe que agarrasse pelo pescoço, o que ele fez, voltando a serpente a ser um mero cajado. Essa mesma mágica, no melhor sentido da palavra, Moisés faria diante do faraó e sua corte. Segundo Will Durant, a crença na feitiçaria,
Na Idade Média, era praticamente universal. O livro da penitência, do bispo de Exeter, condena as mulheres que professam a faculdade de modificar a mente dos homens pela feitiçaria, ou encantamento, como do ódio para o amor ou do amor para o ódio, bem como enfeitiçar ou roubar